Efésios capítulo 4, versículo 1. Eu vou fazer uma leitura aqui e o próprio texto ele vai se falar por si só, sem muitas revelações, sem muitos comentários. Mas preste atenção no texto. Talvez você esteja lendo numa outra versão, mas o contexto é o mesmo. Ele fala sobre a unidade da fé. E ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, é Paulo que está falando, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você foi chamado com uma vocação. E o apóstolo aqui está nos exortando a que andemos do modo digno da vocação em que fomos chamados. Nós sabemos que diante do Evangelho, da graça de Deus, diante da manifestação de Jesus, a verdadeira boa nova, de tudo que o Evangelho nos mostra, nós entendemos que o nosso chamado é imitar o Senhor Jesus. Andar da forma que Ele andou. Andar da maneira que Ele andou. Com toda humildade, mansidão, longanimidade. Olha só. Suportando-vos uns aos outros. Você me suporta e eu suporto vocês. Em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Mas quem é suficiente para isso? Suportar uns aos outros em amor. Sendo que a gente sempre procura o interesse que é nosso primeiro. Sendo que o Evangelho ele nos aponta para um outro interesse. Como diz Paulo em Filipenses, cada um não procure propriamente o que é seu, mas sim o que é do outro. Não para pegar o que é do outro, né? Mas para que o interesse do seu próximo seja um foco na sua vida maior que o interesse pessoal que você tem em qualquer coisa. Ou seja, o bem-estar do seu próximo. Isso é que o Evangelho nos ensina. Suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. A unidade do Espírito, ela só existe quando você suporta o seu irmão na diferença dele. E o vínculo disso tudo, o vínculo da paz é o que nos une e que mantém essa unidade. Mas quando o Evangelho fala em igreja, fala no vínculo e na unidade. E a unidade não é com tijolo, não é com pedra, não é com púlpito, com microfone, com altar. Não é com nada disso. A unidade é entre pessoas. A igreja é um grupo de gente espalhado nessa terra. Quer eles estejam aqui no Ocidente ou estejam no Oriente. Até porque o Evangelho diz que muitos virão do Oriente, do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Aqueles que se dizem a verdadeira religião, eles assentar-se-ão nessa mesa, enquanto os supostos filhos do reino ficarão de fora. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança. Então não há vários corpos de Cristo, é um corpo e uma cabeça que é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, de onde vem todas as direções, através do Espírito. Há um só Espírito. A Bíblia diz em Coríntios
que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. E aqui Paulo está dizendo, há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da sua vocação. Qual é a sua vocação? Mas a nossa vocação, você foi vocacionado para ser a imagem e semelhança do Filho de Deus. Abre uma porta para você. Você tem um chamado. Você tem uma vocação. Qual é a minha vocação, pastor? Eu nasci para fazer isso, eu nasci para fazer aquilo. Não. Eu nasci para ser a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o nosso projeto. Nós nascemos nessa existência com esse projeto, com esse ministério de ser um só corpo em Cristo. Em Cristo, o cabeça, em ser um só corpo. E preservar essa unidade. Lá em João capítulo 17, se eu não me engano, ele fala lá na oração sacerdotal, que Jesus fala da unidade perfeita do corpo. Deus em Jesus, Jesus em nós, nós em Jesus, Jesus em Deus, até que todos cheguemos a essa perfeita unidade. João capítulo 17. Aqui nesse texto Jesus fala da perfeita unidade, de como é a unidade do corpo de Cristo. Não tem ninguém maior que ninguém aqui. Existe só um irmão mais velho aqui, que é Jesus, que é o primogênito de muitos irmãos. Mas que Jesus seja manifestado em nossas vidas, né, através do nosso relacionamento. Eu com vocês, vocês comigo e com todos, e com as outras pessoas, e com o nosso próximo, com o nosso semelhante, com as pessoas que nos rodeiam, os nossos grupos de convívio. Cada um tem o seu grupo de convívio. Se aproxima mais de um, se aproxima mais de outro. Evangelho é isso, corpo de Cristo é isso. É você ser a imagem e semelhança de Jesus numa geração corrompida, e que você seja um luzeiro no mundo, como diz a Bíblia, diz a palavra, nessa geração. Você faça a diferença. Como é que eu vou fazer a diferença? Sendo um Cristo nessa terra. E nós somos o corpo dele. E ele é o nosso cabeça, aquele que nos orienta e nos direciona. Então, quando Jesus fala aqui, fala nessa perfeita unidade. Ele diz assim lá, capítulo 17, versículo 14. Ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, o Evangelho, e o mundo os odiou, porque eles não são desse mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, mas Ele mesmo é a verdade. Jesus é o verbo vivo que se manifestou, é a palavra manifesta, é espírito e vida, que estava nessa terra e nós vimos a sua glória. Ele andou, palmilhou aqui, ensinou a verdade do Evangelho. E ele diz assim: santifica-os na verdade do Evangelho, na palavra do Evangelho, na palavra que é espírito e vida neles. Essa é a palavra da verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo também, eu os enviei. A nossa missão no mundo é essa. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio do Evangelho, por intermédio da tua palavra, por intermédio da vida de Cristo manifesta naquelas pessoas, naqueles dias.
a fim de que todos sejam perfeitos em unidade, que sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo inteiro creia que tu me enviaste. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. E olha só o 23. 23 é tremendo. Eu neles, Jesus em nós. Como Paulo diz ali em Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em vós. É Cristo em vós a esperança da glória. Olha só, eu neles, eu a esperança da glória de Deus neles. Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Isso é a unidade do Evangelho. Há somente um corpo e um espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Como também fostes chamados numa só esperança da sua vocação. Há um só Senhor. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom em Cristo. Por isso diz, quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Isso fala dos dons de ministérios, não fala de cargos nem funções. Isso fala de ministérios na igreja. Aquele que ensina, aquele que apacenta, aquele que evangeliza, aquele que é profeta e tem a palavra certa na hora certa. Aqui tem todas essas funções que estão escondidas dentro do nosso espírito e há de se manifestar. E eu não quero falar aqui sobre dons e ministérios, eu estou falando sobre unidade. E com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para a edificação desse corpo. Porque um corpo em unidade se edifica, ele cresce. Crescimento de igreja não é número de pessoas, é edificação de pessoas, é diferente. É que edificação de templos, nós temos cheio aqui. Quantos templos deve ter nessa cidade? Uns 300, 400? De tudo que é tipo de igreja e religião. Deve ter muito mais que isso. Mas edificação de igreja é edificação de gente. E não é multiplicação de pessoas, embora isso aconteça. Quando o evangelho é disseminado e as pessoas aceitam a boa nova, a tendência é que o povo cresça, mas
Estamos falando de edificação interior. Tendo em visto isso, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É claro que nós sabemos que isso vai acontecer quando os filhos de Deus de fato se manifestarem, né? Nós seremos livrados desse cativeiro, né? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus, e aí sim a essa estatura de Cristo. Eu fiz uma menção do que Paulo fala em Romanos. E para que tudo isso? Para que nós não sejamos mais como crianças, meninos, agitados de um lado para o outro. O que é um menino? Né? Bota duas crianças ali fora. Vão gritar para lá e vão correr para cá e vão fazer travessura. Coisa de criança. Mas alguém que não é maduro, alguém que não tem a direção do cabeça, é como um menino. Qualquer vento de doutrina, o cara está correndo para lá, está correndo para cá. Mas ele não se firma na verdade da palavra do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder. Não tem outro poder. Nós podemos nos emocionar aqui, chorarmos, falarmos em outras línguas, falamos aqui em outras línguas. Podemos fazer de tudo, mas enquanto nós não praticarmos o Evangelho, seremos como meninos. O Evangelho é que nos muda e nos transforma. O que é Evangelho? Boa nova. Quem é a boa nova? Cristo. Quem é Cristo? A própria palavra, que estava no princípio com Deus e era Deus. Agora a palavra se manifestou. Que jeito é a palavra? Que jeito é Jesus? Aí você vê Jesus, uma palavra viva se manifestando. É isso que nós temos que ser. Nós temos que ser uma palavra manifesta nessa terra. O verbo de Deus manifesto nessa terra. Para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados para cá, para lá, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha, pensa gente, artimanha dos homens, estratégias de domínio, artimanha de homens, doutrinas de homens, não segundo Cristo. Não segundo o Evangelho, não segundo o exemplo que Jesus deixou, não segundo a palavra que saiu da boca de Jesus. Mas a artimanha de homens que usam o texto fora de um contexto para criar um vento de doutrina e escravizar pessoas que foram nascidas para serem livres, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você tem que ser livre. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha a astúcia aqui, queridos. Eles têm astúcia para induzir a errar. E aí, induzir ao erro por interesses pessoais? Não sei, pode ser. Ou por desconhecimento da palavra e do Evangelho? Ou com consciência mesmo? Pessoas que têm consciência ainda fazem artimanhas para conduzir o povo ao erro. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Em amor, seguindo a verdade do Evangelho, a palavra de Deus, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
seguindo o Evangelho, crescendo naquele que é o cabeça, Cristo. Ele sendo o cabeça, todo o corpo, aquele que está ligado no corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas juntas. Você me auxiliando, eu te auxiliando, nós nos auxiliando mutuamente, nós, como disse lá no princípio, suportando com humildade, com longanimidade, uns aos outros em amor, seguindo essa verdade também em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, e esse corpo ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada um. Eu cooperando com você, você cooperando comigo, uns cooperando uns com os outros, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É tudo baseado no amor. O fim de todas as coisas é o amor. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior de tudo é o amor. Não tem outro. Tudo acaba no amor. Tudo é para o amor. Agora conhecemos em parte, mas aquilo que é em parte será aniquilado. E quando vier o que é perfeito, não vai ter mais em parte. Eu vou ser absorvido por toda essa glória, vou ser absorvido por todo esse amor, vou ser absorvido por essa glória. E assim como Ele é, eu serei, você será, nós seremos. Mas eu não posso fazer isso sem você, você não pode fazer isso sem mim. Nós não podemos fazer isso sem o cabeça, que é Cristo. É o cabeça que nos direciona. É de lá que vem toda a direção para esse corpo, que está ligado um no outro. Se eu não tiver ligado, alguém desligado do corpo, não tem como sobreviver. Igreja é gente. Igreja não é parede, não é pedra, não é tijolo. Igreja é pessoas. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam aqueles que não professam essa fé. Aqueles que não têm a esperança do Evangelho ainda, né? Que nós seremos esperança para eles. Vou repetir. Nós seremos esperança para quem não conhece a glória do Evangelho. Entenda, Evangelho não é ser evangélico. Disser que a salvação está nos evangélicos, nós já somos seita. A salvação está naquele que crê no Evangelho. Tem muita gente que nunca disse, nem sabe o que é ser católico ou evangélico. E é muito mais evangélico que aqueles que se denominam evangélicos. Porque eles obedecem os preceitos fundamentais do Evangelho, o amor, a fé, a misericórdia, o perdão. Tem pessoas que praticam isso sem saber. Por um acaso o Evangelho não é real para eles? É, mas eles nunca professaram Jesus, e daí? Não, aquele que não confessar Jesus não vai ser salvo. Mas confessar Jesus não é dizer com a boca, porque eu posso confessar com a boca e negar com as minhas obras. Confessar Jesus é crer no coração, é ser como Ele foi, é praticar o que Ele praticou. Evangelho é outra coisa, é ser o que Ele é. É ser palavra viva aqui. Fora disso, nós estamos perdendo tempo. É você exercer a graça, exercer a misericórdia. Perdoar 70 vezes 7 a mesma pessoa. Correr lá todas as vezes. Muitas vezes é duro. Pedro jogou lá por baixo, né? Até 7 vezes por dia. Não, 7 vezes de manhã, Pedro acho que já tinha estourado as 7 vezes. Aí Jesus levantou o sarrafo lá para cima. 70 vezes 7. Será que num dia tu consegue
pecar contra a mesma pessoa 70 vezes 7, 490 vezes e pedir perdão. Então, quer dizer, o perdão é eterno, você tem que perdoar sempre, porque você foi perdoado nele. Amém? Não andeis nessa vaidade dos seus próprios pensamentos, como eles andam obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância. E tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda sorte de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam em Cristo. Não foi assim. Se é de fato que você o tem ouvido e nele está sendo instruído, segundo a verdade em Jesus. Por isso que outro dia eu disse aqui, toda a verdade da Escritura que não seja baseada no exemplo de Cristo, pode descartar. Porque a verdade é seguida em Jesus. Jesus é a própria verdade. Ele é a verdade. Ele é a palavra manifesta de Deus. E o que Ele ensinou é o que serve. É uma nova dispensação. É uma nova aliança. A nova aliança é a boa nova. A boa nova do Evangelho. Se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruído, segundo a verdade do Evangelho em Jesus, que no sentido quanto ao trato passado, você se despoje do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e você se renove no espírito do vosso entendimento, agora pela palavra da verdade. Agora essa verdade é espírito e vida em você, e vos revistais do novo homem. Como é que é esse novo homem? Criado segundo Deus em retidão, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, escute. Alô? Escute. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ire, mas não peque, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe escurecer, para você ir dormir irado. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Além de não furtar, trabalhar para que você possa acudir o necessitado, primeiro da sua casa, seus filhos, sua esposa, depois os seus vizinhos e todo aquele que pedir alguma coisa para você. Ajude, estenda a mão, isso é evangelho. Fora disso não tem evangelho, só tem igreja religiosa ainda. Não saia da vossa boca palavra torpe, mas palavras unicamente que forem boas para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeça o espírito. Aquele que você foi selado para o dia da redenção. Longe de nós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, contenda, tudo que é mal, e assim toda malícia. Antes, sejam uns com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também em Cristo vocês foram perdoados. Sede
imitadores de Cristo como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Você faz parte dessa unidade. Você faz parte da família de Deus. Você faz parte do Evangelho. E nós podíamos falar muito mais essa noite. Que há graça aqui essa noite, há poder na palavra de Deus. Amém?